Gonçalo, Ih. já vai jogar Super Nintendo? Calma, Dolores, eu já vou te dar atenção. Calma nada, é só Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo. E comigo nada. Relaxa, amor, você sabe que eu te amo. Ama nada, antes você dizia que eu era a sua vida. Sei, Dolores, é que agora eu tenho 346 vidas. Que o Super Nintendo marcou a infância e a vida de geral, isso todo mundo já sabe. Claro, o videogame é brabo e o catálogo dele de jogos até hoje é considerado um dos melhores de todos os tempos. Muita franquia boa se consolidou e vários títulos começaram nele. Opções de jogos não faltavam. E nesse vídeo eu quero destacar os jogos mais populares de cada gênero aqui em casa e no meu bairro na época de ouro do Super Nintendo. Fala aí, seus viciados em games, Bissou aqui. E voltando para o Super Nintendo nos anos 90, eu vejo que tem uma confusão da galera quanto ao lançamento do Super Nintendo, tá? E deixando claro que o Super Nintendo ele foi primeiro lançado no Japão em 1990 e lá ele não se chamava Super Nintendo, né? Ele se chamava lá Super Famicom. E em 1991 ele foi lançado nos Estados Unidos, né? Somente nos Estados Unidos. Em 1992, aí finalmente chegando na Europa e na Austrália. E em 1993 ele chegava na América do Sul, né? Especificamente no Brasil. Uhul! Claro, galera, que a galera mais humilde, né? Que morava nas periferias, que era o meu caso na época. Demorou um pouquinho mais para chegar, né? Porque realmente o Super Nintendo, videogame no Brasil em geral, é muito caro. Então, eu lembro que, se a minha memória não me falha, eu lembro que o primeiro Super Nintendo que eu vi chegar aqui no bairro foi por volta ali de 1996, 95 e 96. Eu lembro que foi nessa época que começou a chegar a locadora aqui de videogame. Bom, e eu mesmo, galera, só fui ter meu Super Nintendo ali por volta de 98, 99, tá? Que meus pais, como eu falei, era caro, então meus pais juntaram dinheiro, compraram um Super Nintendo de segunda mão. E como eu falei no começo do vídeo, o intuito desse vídeo aqui é trazer os jogos mais populares de cada gênero, daquela época de ouro do Super Nintendo mesmo. Então, sem delongas, bora logo começar. E começando com o gênero plataforma, você vai pensar: ah, Bissolo, é fácil, o jogo mais popular de plataforma é Mario World. Mano, não tiro sua razão, mas por incrível que pareça, ainda assim, com todo o sucesso de Mario World, até porque ele vinha com o console, o jogo mais popular no meu bairro na época era Donkey Kong Country. E como eu falei, o catálogo do Super Nintendo é cheio de jogos de plataforma, e é extremamente difícil falar de um só. Cara, e sem dúvida, Donkey Kong foi um jogo que revolucionou. Desenvolvido pela Rare e publicado pela Nintendo em 1994. É uma reinicialização da franquia Donkey Kong, aquela do Nintendinho. O jogo atravessa 40 níveis de rolagem lateral, enquanto saltam entre plataformas, evitando obstáculos. Eles coletam itens, andam em minecarts e animais, derrotam os inimigos e chefes e encontram fases bônus secretas. Nos modos multijogador, 2 jogadores trabalham cooperativamente, ou competem entre si. Quando o Donkey Kong chegou, galera, nem preciso dizer que foi uma febre. O jogo é incrível, gráficos, trilha sonora, jogabilidade. Foi uma novidade para a época, até posso arriscar dizer que Donkey Kong Country era um jogo bem à frente do seu tempo. Só joguei mesmo Donkey Kong quando eu tive meu próprio Super Nintendo. E em casa não dava outra, Donkey Kong era um daqueles jogos que reunia todo mundo e todo mundo fazia questão de jogar. Eu lembro que algumas vezes a gente se reunia para zerar o jogo, era junto com meus primos, a gente até madrugava jogando. Era incrível, Donkey Kong é um jogo maravilhoso. Outro gênero que fazia bastante sucesso nos anos 90 eram os beat'em ups. E o catálogo era cheio de jogos como Captain Commando, Double Dragon, Knights of the Round,
Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time 4 e muitos outros que faziam a alegria da galera. E mesmo com todos esses títulos de beat'em ups de peso, o jogo mais visto e jogado nas locadoras era a franquia Final Fight. Não importava qual fosse, o 1, o 2 ou o 3. Como o Super Nintendo chegou um pouco depois de muitos países aqui no Brasil, muitas franquias já tinham lançado continuações. Por isso aqui não vou classificar um título só, mas a franquia Final Fight como um todo. Final Fight é um beat'em up side-scrolling, originalmente lançado pela Capcom como um arcade em 1989, e um dos jogos mais famosos para esse título de jogo. E uma curiosidade de Final Fight, quando o jogo foi oficialmente idealizado, ele seria lançado como uma sequência para o jogo Street Fighter original, aquele primeiro mesmo, mas o jogo teve o seu título alterado por causa da diferença entre estilos de jogos. Mesmo assim, o jogo possui ligações diretas com a série Street Fighter, tendo suas primeiras aparições na série Street Fighter Alpha. É a época que a gente juntava umas moedinhas, o famoso troco do pão, reunia a turma e ia para a locadora mais próxima cair na porrada. Já em casa era um pouco diferente, claro que tinha Final Fight, inclusive eu tenho Final Fight 2 original, a versão japonesa do game, mas jogos como Power Rangers The Movie, Batman Returns e Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time eram uma preferência. O jogo de corrida, acho que ninguém tem dúvida, Top Gear era o jogo mais amado do Brasil. E eu digo isso porque fora do Brasil ele é pouco falado. Bom, aqui no meu estado não foi diferente do resto do Brasil. Os donos de locadora tinham que ter mais de um cartucho se quisesse ter um mínimo de sossego, porque esse jogo não parava quieto. Top Gear é um jogo de corrida desenvolvido pela Gremlin Graphics e publicado pela Kenko para Super Nintendo e em 1992. É o primeiro jogo da série Top Gear. O jogo corre em percursos espalhados por 8 países, devendo chegar entre os 5 primeiros para alcançar o próximo nível. E acreditem se quiser, o desenvolvimento durou de 3 a 5 meses. E a trilha sonora... Ai, que trilha! Foi feita em uma semana, sendo boa parte derivada da série Lotus Challenge. Hoje em dia, galera, eu não vejo Top Gear com aqueles olhos da época. Acho o jogo bem repetitivo. Os primeiros campeonatos são empolgantes, mas logo se torna cansativo. Claro que ainda acho o jogo bom, mas há outros mais divertidos. Um bom exemplo disso é o jogo Mario Kart, que além de ser de corrida, você pode pegar atalhos e jogar objetos nos oponentes. E até o título seguinte, Top Gear 2, tem mais recursos que o primeiro. Inclusive, eu acho bem melhor que o primeiro. Mas a galera nem lembra que até Top Gear 3000 existe. E em casa, claro que tinha, não podia faltar, era a alegria da galera também. Mas minha preferência era Mario Kart e Rock'n'Roll Racing. Esporte. Dependendo do que você entende por jogos de esporte, o Super Nintendo estava bem servido. Desde Fórmula 1, hóquei no gelo, basquete de Looney Tunes, voleibol de robô, bilhar, golfe e até xadrez. Enfim, mas se tratando de Brasil, a paixão nacional falava mais alto. International Superstar Soccer Deluxe. Partiu, bateu, acabou! Acabou! Ainda mais que nos anos 90, a seleção brasileira de futebol mandava muito bem. Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Sendo assim, tendo em mente que o futebol era uma paixão nacional, conhecido como 実況 RLD ソッセ R2 フィ GH チン GA 弁 é um jogo de futebol e a sequência direta
do jogo International Superstar Soccer. O desenvolvimento foi feito pela Konami. A versão Deluxe foi publicada inicialmente para o Super Nintendo, depois sendo portada para outras plataformas. O jogador pode escolher entre 16 formações e 8 estratégias e pode competir com 36 seleções, fora que existem diversas competições dentro do jogo, incluindo Copa Internacional, Série Mundial, modo cenário e mini-copas, e até ligas, podendo customizar elas. Nessa época, na minha rua, existia muita rivalidade. Era muito comum fazermos torneios e usávamos aquelas versões piratas. Eu lembro que eu tinha um cartucho com o título de Campeonato Brasileiro 3. Era feito em cima de International Superstar Soccer Deluxe. Era muito bom, pois o jogo continha todos os clubes tradicionais do Brasil, inclusive os 2 clubes mais tradicionais aqui do meu estado, no caso, o estado do Pará. Estou falando de Paysandu e Remo. Algumas curiosidades sobre o jogo. Tinha um clube chamado All Stars, que podia ser desbloqueado através de códigos. Um clube que reunia os melhores jogadores de todas as seleções. Não preciso dizer que era o mais forte do jogo. E ainda tinha gente que usava na cara de pau. É doida, me rouba logo. Outra curiosidade sobre o jogo eram os nomes dos jogadores. Como a Konami não tinha os direitos sobre os nomes, ela não podia usar. Então inventou nomes fictícios, que se inspiravam em jogadores reais. E eu vou falar alguns nomes aqui. Vamos começar pela Argentina. Capitale era igual Batistuta. Redonda era Maradona. No Brasil, tínhamos o famoso Alejo, que era Bebeto. Também tínhamos o Gomes, que era inspirado no craque Romário. Na Itália, tínhamos Galfano, que na vida real era Roberto Baggio. Na França, tínhamos Dubois, de Djorkaeff. Na Holanda, Van Wyk, que era igual Gullit. Na Alemanha, tínhamos Miller, Andreas Bremer. E na Colômbia, tínhamos Murilo, que era baseado naquele jogador famoso colombiano, Carlos Valderrama. Fighting Games no Super era cheio. Killer Instinct, Fatal Fury, Power Rangers Fighting Edition e até jogo de luta da Sailor Moon, e etc, etc, etc. Mas vamos ser sinceros, apenas 2 franquias disputavam com o melhor jogo de luta do Super Nintendo: Street Fighter 2 e suas trocentas versões lançadas pela Capcom, e do outro lado, Mortal Kombat, que foi originalmente desenvolvido pela Midway em 1992, que teve 4 títulos lançados no Super: Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 e Ultimate Mortal Kombat 3. Mas assim, galera, apesar de eu gostar muito de Street Fighter e jogar muito até nos dias de hoje, é inegável que Mortal Kombat era melhor. Não estou falando que era melhor jogo de luta em termos de gráficos e jogabilidade, até porque eles tinham propostas diferentes. Enquanto Street Fighter era voltado para o lado mais competitivo, Mortal Kombat, além de competitiva, focava em diversão, fora a brutalidade explícita, que era novidade na época. Pera, pessoal, tá falando então que Street Fighter não era divertido? Claro que não. Até porque Street Fighter revolucionou os jogos de luta daí pra frente. Mesmo assim, se comparar os jogos, verá que Mortal Kombat tem muito mais para oferecer aos jogadores. Fora códigos secretos para liberar menus e desbloquear personagens ocultos como Montaro e o Shao Kahn, você tinha Animality, Babality, Friendship,
2 fatalities por personagem. Fatality Stage. O modo 2 contra 2. O cara punch é essencial aí para uma vitória. E a torre de desafios. Derrotar um oponente era legal, mas fazer um fatality ou qualquer dessas coisas aí no final era muito maneiro. E fazer no meio da galera e zoar os amigos não tinha preço. O único ponto negativo de Mortal Kombat eram os finais, que na verdade não tinha. Só aparecia a foto do personagem com um texto, que se você soubesse inglês beleza, senão não valia de nada. Jogos de nave. Aero Fighters, conhecido como Sonic Wings no Japão, é um jogo eletrônico do gênero shoot'em up, com rolagem vertical, lançado em 1992 pela Video System. E aqui, galera, confesso que não sabia que Sonic Wings era o título em japonês de Aero Fighters, e vice-versa. Aliás, nem sabia que era o mesmo jogo. Eu sei que tem muitos jogos do gênero no Super, podia citar vários, mas sinceramente não vi muitos na minha época. Sonic Wings é o único jogo que lembro, e olha que antes de fazer esse tópico, me reuni com alguns amigos da época, e eles também não lembram de outro. Uma coisa que reparei enquanto eu pesquisava sobre os jogos foi as capas. Eu sei que muita gente não se importa com esse detalhe, mas para mim conta muito. Ainda mais que naquela época dificilmente tínhamos informações sobre o jogo, e quando tinha era em inglês. A não ser que alguém tivesse jogado e te falasse. Fora isso, uma boa capa era essencial para chamar a atenção, principalmente de uma criança. Olha só. A capa de Aero Fighters é bem simples, um carinha acenando e uma aeronave. Só não dá para saber se ele vai decolar ou se está pousando. Enquanto a capa de Sonic Wings, além de mostrar uma aeronave com um piloto também, ela é mais colorida, e ainda com os personagens do jogo, bem parecidos com personagens de um anime, e também dando uma cara mais juvenil, parecendo um jogo mesmo. Agora os dois lado a lado. Bom, mas voltando, o jogo é legal, fazíamos duplas para ver qual era melhor, e a dupla que chegasse mais longe ou zerasse, vencia. Como muitos jogos da época. O jogo é muito divertido, e ainda mais que o próprio jogo cria esse conceito de duplas. No comando de aviões militares, há representantes de várias nacionalidades. Cada avião tem seus pontos fortes e fracos, como velocidade e artilharia. A potência dos ataques podem ser melhoradas através de power-ups, que aparecem após destruir alguns inimigos. Existe também um ataque especial, que pode ser realizado algumas vezes, e dependendo da dupla, tem até especiais que destroem todos os inimigos da tela. Em casa, eu tinha Sonic Wings também, mas eu tinha outro chamado Raided Sets, que era bem difícil, e um outro bizarro chamado Parodius. RPG. The Legend of Zelda Link to the Past é um jogo eletrônico de ação e aventura, desenvolvido e publicado pela Nintendo para o Super Nintendo. E é o terceiro jogo da série The Legend of Zelda. Foi lançado em 1991 no Japão e em 1992 na América do Norte e Europa. O lançamento foi um sucesso comercial e de crítica, sendo um marco para a Nintendo e é considerado como um dos melhores jogos de todos os tempos, inclusive pelo seu enredo, e vendeu mais de 4 milhões de cópias em todo o mundo. E galera, como no tópico de jogos de nave, RPG era bem escasso no bairro. Eu sei que tem muitos títulos bons no Super Nintendo, mas a maioria só fui conhecer através de emulador muito tempo depois da época. Como a franquia Final Fantasy, Chrono Trigger, Secret of Mana e The Seven Saga. Não lembro de ninguém jogando o jogo de RPG em locadora. No meu bairro, apenas 2 pessoas já tinham jogado, e ainda bem que eram meus amigos,
mas sinceramente só fui jogar depois de muita insistência deles, pois naquela época um joguinho que você precisa ficar falando com personagens era meio chato pra mim, ainda mais que tudo era em inglês, mas depois de alguns minutos fiquei encantado com o jogo, mesmo com a dificuldade do idioma. A trama de A Link to the Past concentra-se no herói Link em uma jornada para salvar a terra de Hyrule, impedir a volta de Ganon e libertar as 7 donzelas descendentes dos antigos sábios. A história é uma pré-sequência dos jogos anteriores da série, envolvendo os ancestrais de Link e da princesa Zelda. O jogo usa uma perspectiva de cima para baixo, 3x4, semelhante ao do original The Legend of Zelda, deixando para trás os elementos de side-scroll de Zelda 2, The Adventure of Link. A Link to the Past introduziu elementos para a série que ainda são comuns hoje em dia, tais como o conceito de um mundo alternativo ou paralelo, a Master Sword e outras novas armas e itens. E cara, dava uma satisfação muito grande superar cada desafio do jogo, era incrível. Infelizmente, é um dos jogos que eu ainda não zerei e que está na minha lista para ser zerado. E talvez faça até um vídeo aqui pro canal, quem sabe, né? Jogos de tiro. E no último tópico, jogos de tiro também tinham vários títulos. Mas na minha mente, a visão é clara. Contra 3 Alien Wars. Era bater o pé na locadora e ver um monte de gente jogando. Lançado em 1992 no Japão como Contra Spirits, é o terceiro jogo da série Contra da Konami. O jogo se passa no ano de 2636, 2 anos após os acontecimentos de Super Contra. Os protagonistas Bill Rice e Lance Bean são chamados mais uma vez contra uma invasão alienígena. O jogo está dividido em 6 níveis, com um chefe no final de cada. Contra 3, The Alien Wars mantém a tradição da série, alternando entre fases onde a visão é lateral, side-scrolling, e outras onde a visão que se tem da tela é como se o jogador estivesse sobrevoando. Há 3 níveis de dificuldade no jogo, fácil, normal e difícil. Na versão japonesa do jogo, cada nível de dificuldade vencido mostra um final diferente. Na versão americana, o final só é mostrado após se vencer o jogo na dificuldade difícil. Contra Alien Wars é um jogo de ação frenética do começo ao fim. Mesmo em níveis normais, você sentirá muita dificuldade no jogo, e cada nível que superamos é gratificante. Porém, se frustrar é muito fácil. E a dinâmica dele é a melhor coisa para mim, pois na maioria dos jogos daquela época, todos eram bem lineares, e Contra conseguia quebrar muito bem essa mesmice. Ora você estava no chão, atirando em tudo que é alienígena, ou em labirintos em uma outra visão de jogo, e até em passeios de motos pendurado em mísseis e helicópteros. Em casa era claro que tinha Contra, era praticamente lei. Mas o meu jogo favorito de tiro no Super era Sunset Riders. Inclusive, tem um vídeo com a gameplay completa com versão de arcade aqui no canal. Galera, quais eram os jogos mais populares aí na rua ou no bairro de vocês? Deixe nos comentários, que estou curioso para saber. E se gostou do vídeo, não deixe de deixar aquele like para fortalecer. Deixa um comentário do que você achou do vídeo. E se não for pedir muito, se inscrever no canal. E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!